Ele quer ter como exemplo os Estados Unidos, porque esse cara é um falsário. E ele realmente quer ser o comunista self-service. Olha, essa parte do comunismo eu não gosto. Eu vou negar aqui o Holodomor ucraniano. Mas aqui agora os Estados Unidos... Ah, não, isso aqui é um bom exemplo. Eu vou falar para você o que é o lucro. O lucro, cidadão, é o que sobra já descontado imposto. Você quer dupla taxação. O lucro é o que? O empreendedor vai lá, passa por todo o processo produtivo, descontado o salário do trabalhador, ele vende o produto dele, ele paga o imposto, aí sobra. Qual que é o nome dessa sobra? Lucro. Então nem com lucro o trabalhador pode ficar. Porque também o empreendedor é um trabalhador, tá, gente? O cara que empreende trabalha pra caramba, inclusive costuma ser quem mais trabalha na empresa. Mas na cabeça dele é o quê? Não, ele é o burguês que está oprimindo o funcionário, porque ele só pensa que a sociedade humana ela é pura dualidade. Ele acha que existe uma união dos patrões contra os seus empregados. E a própria lógica do capitalismo quebra isso. Quando a gente vê os Estados Unidos, que esse cara gosta mais do que eu dos Estados Unidos, é impressionante. Eu prefiro mais o Brasil, tá bom? Eu acho que você tem que estudar mais o Brasil. Lá nos Estados Unidos tem a briga ferrenha da Pepsi e da Coca-Cola. Ele acha que o patrão, o dono da Pepsi, é mais amigo do dono da Coca-Cola do que dos seus funcionários. Essa é a mentalidade desse cidadão aqui. Só faltou falar mal do agronegócio, né? Jones, tem 3 minutos aí, tem 2,40 no banco. 5 minutos e 40. Deputado, muito... Peraí. Não. Essa agora começou a pergunta do Caporeso, não foi não? Não, mas, tá certo, mas não acabou a rodada não, pô. Não acabou, agora tem... Tá certo. É porque o Jones, desculpa, é mais automático outro nome. É porque o Caporeso começa com 5 minutos de pergunta e tem 3 para a Trap. O Jones, ele trabalha com 5 minutos. Isso. Então não tem só tem o que ele já gastou aí. O que ele gastou no primeiro? Verdade. Eu gastei só 2 minutos e 20. Verdade, Então, já tem 2,40. Entendeu? Foi mal. Beleza? 2,40, foi mal. Eu vou ficar com alguma coisa aí ainda, não? Vai. Você tinha 4,40, bateu 1,50, você vai ficar com 2,30. Foi mal. 2,40 aí pro Jones. Isso mesmo, né? É, E o Jones? 2,40. Então vou zerar aqui o Jones 2,40. Veja, gente, o deputado fez até uma lacradinha engraçada. Foi a primeira que eu achei boa. Veja, deputado, eu estudo os Estados Unidos. Eu conheço realmente os Estados Unidos justamente para não cair em discurso liberal, falso, tosco, que é pega os Estados Unidos de exemplo sem conhecer os Estados Unidos. Veja, você não respondeu quanto é a alíquota do imposto sobre herança nos Estados Unidos. Pode chegar até 55%, deputado. Para você saber. Então você gosta de liberalismo, você é a favor do Estado mínimo, não pode usar os Estados Unidos como exemplo, não. Porque o imposto de renda lá é maior que no Brasil. Eles cobram taxa de lucros e dividendos. Eles cobram imposto sobre herança maior que o Brasil. Eles cobram ITR maior que o Brasil. Eles são protecionistas pra caralho, deputado. Eles são muito protecionistas. É o país mais protecionista do mundo. É o país que mais tem Estado no mundo, é os Estados Unidos. A encomenda do setor aeroespacial, do setor de defesa, é na casa dos trilhões. Nenhum Estado é tão poderoso para a indução da economia como os Estados Unidos. Leia o livro da Mazzucato, O Estado Empreendedor, ou então o livro do economista sul-coreano Chutando a Escada, talvez ajude você. Dito isto, veja, preste atenção mais uma vez como um deputado é uma mãe por bilionários. Veja, ele acabou de falar que o lucro é o que vai depois que paga imposto. Gente, eu acabei de citar o dado para vocês, podem consultar no Google. Por ano são 555 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas no Brasil. Só a Samsung, de janeiro até agosto, teve 1 bilhão. Que lucro? Que lucro foi esse que depois que se pagou imposto? Então, uma empresa como a Samsung teve, de janeiro a agosto, 1 bilhão de isenção fiscal. E aí, quando ela apurar o lucro, ela não vai pagar lucros e dividendos. E quando ela for remeter a riqueza para fora, para sua sede na Ásia, ela também não vai pagar a taxa de remessa de lucros. Então, ela é triplamente desonerada fiscalmente. Nenhum país da OCDE, de novo, faz isso. Percebe? Então o deputado dele dá a volta, mas toda vez que aperta, ele defende as grandes empresas. E diz que está defendendo a classe trabalhadora. Mas pode reparar, 555 bilhões por ano de isenções fiscais. Isso dá mais de 1 trilhão por ano, deputado. É dinheiro suficiente para resolver todo o déficit de creche ou de saneamento básico no Brasil, que está indo para grandes empresas, inclusive monopólios estrangeiros, que terminam mandando sua riqueza para a Coreia do Sul, para o Japão,
pra Alemanha, pra França. Imagina, então quer dizer... Peraí, vem cá. Então quer dizer que a Samsung é uma multinacional de escala global, uma das empresas mais poderosas do mundo no setor. Aí ela precisa de isenção fiscal? É isso mesmo, é? Já era. Terceira etapa. Não, o Caporeso tem o direito da tréplica. Verdade. Não. Quem defende a classe trabalhadora é ele. Ele que fala que defende a classe trabalhadora. Então ele quer cobrar esses impostos para essas grandes empresas. A grande empresa simplesmente vai embora do Brasil. A de minério, claro que não. Porque o minério está aqui. Mas uma empresa de tecnologia como a Samsung vai embora. Ela vai embora. E aí você, trabalhador, vai ficar chupando o dedo desempregado. Por quê? Porque o professor de história, que acha que é professor de economia, acha que entende alguma coisa de economia, ele defende uma super taxação para as grandes empresas. Empresa não vai tomar prejuízo, entendeu? Ai, mas isso é errado, Caporeso. Eu não tô falando que é certo, tô falando que é assim que a vida funciona, entendeu? É simplesmente assim que a terra gira. Ela vai deixar o Brasil se colocar um monte de imposto em cima dela. E todos aqueles empregos que ela gera irão pro ralo. E aí sim, vai ter miséria no país. E o trabalhador vai ficar a ver navios. Isso aí? Terceira etapa agora, 2 perguntas, de volta 6 por 1. E aí depois a gente vai para as considerações finais. Fechou? Etapa, então, você começa com 5 minutos para pergunta, o Caporeso tem 5 para resposta, depois você tem 3 de tréplica. Perfeito. Aí eu começo agora, né? Você começa. depois Quanto tempo pra Caporeso. fazer a mesma pergunta? 5 Cinco. minutos. Perfeito. É 5 para você, 5 para ele, depois volta mais 3 Aqui para eu tô você. ficando cansado já, o raciocínio tá começando a falhar. Vamos lá. Sim. Eu até reduzi aqui, pois eram 6, né? Eu pus pra 2 aqui. Não, tranquilo, Tá. tranquilo. É que tá sendo divertido aqui trucidar o deputado Vamos lá. bolsonarista. Vamos lá. Pode falar, eu Vai solto lá? aqui. Vamos lá. Deputado, veja só. Ai, meu Deus. Meu riso te incomoda? Eu sou o deputado trucidado, você é fodão, cara. Você só mandou bem nesse debate, ó. Segura aí, tá Ai, acabando, puta tá que acabando pariu. já. Não, fica aqui o resto do dia agora. Não, tô com senhor, pressa, não vai ficar não, vai acabar agorinha. Vambora. Maracujina, deputado. Ah, Mas vamos lá. vamos lá. Veja, o deputado, vocês veem que ele mais uma vez defendeu as grandes empresas que estão expropriando riquezas do Brasil. Ele está falando que se não dá isenção de 1 bilhão de janeiro até agosto, a Samsung vai embora do Brasil. O que é que a Samsung faz no Brasil? Ela faz o papel basicamente de maquiladora. O que é isso? Não traz aqui o desenvolvimento tecnológico, não traz aqui os laboratórios de pesquisa, não tem aqui investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, em nada disso. Ela basicamente traz pronta as peças para montar aqui. Então, se apropria de incentivos fiscais, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, traz as peças daquele computador ali que eu tô olhando para ele, pronto, monta o computador e faz uma malícia, Roberto e Rodrigo, que é uma maquiagem contábil. Então, por exemplo, ela coloca que comprou, sei lá, uma placa, por exemplo, de uma fornecedora, sendo que a fornecedora, na verdade, é a própria Samsung em outro país. Aí ela coloca um valor 2x por essa placa, né? Para dizer que no final o custo total para o computador foi R$2.000. Só que na verdade essa placa custa X. Só que ela coloca 2x, esse valor a mais que aparece como custo na planilha, na verdade é lucro, porque é um comércio intrafirma de uma multinacional. Então há uma forma de expropriação da riqueza brasileira em dar subsídio fiscal, sem exigir transferência tecnológica, sem exigir desenvolvimento produtivo no Brasil, sem exigir que se faça as etapas de produção no Brasil. Há uma expropriação da riqueza brasileira a partir desse comércio intrafirma que aparece como custo, mas que na verdade é lucro. Aí não paga imposto sobre lucros e dividendos, não paga imposto sobre remessa de lucros para fora, o que pressiona negativamente a balança comercial brasileira, e nos subsídios não tem cláusula de emprego. Porque imagina, então tu é uma grande empresa e tu recebe subsídio governamental, tu não tem contrapartida, nível de geração de emprego, de proteção ambiental, de desenvolvimento tecnológico, de investimento em P&D, em porra nenhuma dessa. Então, veja, nenhum país do mundo faz isso, mas o deputado, ele quer, veja, presta atenção, você que é de Minas Gerais, o deputado Cristiano Caporeso, ele quer eternamente que Minas Gerais seja um buraco de mineração, que volta e meia a Vale, a Samarco, a BP destruam a cidade, que não aconteça nada, que meia dúzia de barão fique rico de bolso cheio, pra depois ele ficar na Assembleia Legislativa falando merda de kit gay, ideologia de gênero e comunismo, e lê o livro negro do comunismo. Então, você que tá aqui em Minas Gerais, você que tá aqui em Uberlândia,
Uberlândia, você que tá aqui em Araguari, você que tá aqui em Montes Claros, você que tá em BH, o deputado ele não tem proposta pra você, ele não tem ideia e ele não consegue falar do fim da escala 6x1 nem que a desgraça. Então é 2 temas proibidos. É Minas Gerais e fim da escala 6x1. Deputado, fala desses temas, por favor. Pronto? Assim, Posso? Beleza. Novamente, o meu compromisso não é com a minha vaidade pessoal. O meu compromisso é com a verdade. Eu, quando entro em um debate, eu não entro para vencer. Eu não estou preocupado como pombo enxadrista aqui, né? A falácia do pombo enxadrista. Nossa, que eu estou humilhando porque eu sou muito fodão. Os meus argumentos são ótimos. Patético. Ele não tem senso do ridículo. Ele não está percebendo quanto está sendo atropelado aqui. O quanto que ele várias vezes tergiversou, saiu pela tangente, não teve a capacidade de falar o que é lucro. Enquanto ele quer a taxação do lucro. É um cara que toda vez que vai citar um exemplo, o comunista cita os Estados Unidos. Ele não é capaz de citar um único país comunista. Eu tenho diversas propostas, inclusive para educação, que você deve ter visto. Enquanto, no início do governo Lula, o Brasil bateu o recorde de atentados a crianças em escola, e nós temos aqui uma heroína no estado de Minas Gerais. Quer que eu fale de Minas? Eu vou falar para você, só. Nós temos uma heroína no estado de Minas Gerais, que é a professora Ellen de Abreu, que foi morta queimada dentro da escola e não tinha como se defender. Eu falo que enquanto os bancos estão lá cheios de segurança para proteger o dinheiro, as nossas crianças, que são e sempre serão a nossa maior riqueza, não tem ninguém para protegê-las. E não tem ninguém para proteger você também, professor. Quando você está lá na tua sala de aula, porque no dia que, Deus me livre que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça nunca, mas no dia que acontecer de entrar um maluco armado dentro da escola, você vai correr para se esconder debaixo da mesa, porque você não vai ter o que fazer. Eu defendo segurança armada nas escolas para proteger o nosso bem mais precioso. Mas ele não fala isso, né? Ele não fala por quê? Porque ele acha que é um absurdo. Porque, nossa, as crianças vão ver a arma e vão achar violento. Violento é o que você defende. Tá aqui no Manifesto Comunista. Olha aqui, ó. Como é que termina o Manifesto Comunista? Aqui tá um sujeito violento. Ele disfarça a violência dele, mas é um sujeito violento porque o que ele defende é violência pura. Os comunistas rejeitam a ocultação de suas perspectivas e intenções. Você está ocultando. Você está sendo mal comunista, cara. Abertamente declaram que seus fins só podem ser atingidos pela derrubada violenta de todas as condições sociais existentes. Que a classe governante trema diante da revolução comunista. Vocês, comunistas, são pessoas sem caráter e que ficam o tempo inteiro dissimulando que acreditam. Vocês são um câncer na história do mundo. Tudo que veio do comunismo só gerou miséria, fome e morte. Eu vou no banheiro de novo. Vai lá. O Caporeiro bebe água mesmo, velho. Já traz água aí. Já traz outra quando você vier. Pô, tem milhares de superchat aqui, a galera tá pedindo pra ler o superchat, Lê o mas superchat assim, aí, tanto... fala o nome da galera aí, pelo menos, que mandou Tanto o Jones aí. Manuel quanto o Cristiano tem compromisso aqui, por isso que a gente tá acelerado aqui pra... Mas dá um salve aí pra galera aí que mandou um superchat aí. Mas mandar um salve aí pro Frederico Mobley, Luiz Fernando Costa, Gabriel Ribeiro, Reinaldo Inácio, Rick, Gabriel Ribeiro, Ti, Andrei Benincasa, Reinaldo Inácio, Ministério Imaginário, Eduardo Vilela, Lucas Falcão, WW Neves, todo mundo aí, obrigado aí pelo superchat. Posso ir? Pode, você Vamos tem lá, quando você quiser. Terminou ainda não, só fica mais um ele pouco. tem 3 pra 3 tréplica, mais 2 de banco. então 5 minutos. 5 minutos, perfeito. Vamos lá. Deputado, eu falo bastante dos Estados Unidos, como eu já disse, para não deixar liberal bolsonarista mentir na minha frente sobre os Estados Unidos. Eu fico muito feliz que eu tô conseguindo alguns milagres aqui. Primeiro, o deputado que não falava de Minas, ele sentiu a pressão, ele até deu uma forçada no sotaque, falou um sou. Foi a primeira vez que ele falou. Vocês perceberam, né? Então ele deu uma forçadinha no sotaque, porque ele tá sentindo que não tá conseguindo falar de Minas. Eu fico muito feliz também que ele falou pela primeira vez mal dos bancos. Então assim, porra, finalmente, né? Finalmente, agora sim, cadê a proposta? Cadê a proposta? Assim, caminho muito concreto. O começo da conversa, para baixar a taxa de juros, a gente precisa retomar o controle do Banco Central, acabar com a privatização do Banco Central, chamada de autonomia do Banco Central, acabar com o Boletim Focus. Deputado, você sabe o que é o Boletim Focus? Tem que saber, viu? Acabar com o Boletim Focus e começar a combater o cartel dos bancos usando a capacidade que a gente tem na Caixa, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do BNDES, para baixar de maneira sistemática a taxa de juros no Brasil e o custo dos serviços bancários.
Né? Então não vai, contra os bancos, mas cadê a proposta? Cadê a ideia? Sabe? Não tem. Isso é importante. Aí o deputado falou assim, não, mas no Brasil rolou uma coisa terrível no começo do governo Lula, que foi os assassinatos nas escolas. É verdade. Uma coisa terrível, pavorosa, que não tinha no Brasil, que tem de maneira epidêmica nos Estados Unidos, que é a sociedade que você tanto admira, e que trouxe para o Brasil, que veio para o Brasil graças ao governo Bolsonaro, que saiu liberando arma de todo jeito, que saiu com discurso armamentista. O governo Bolsonaro, em 2021, ele liberou construir pista de pouso sem autorização prévia da ANAC. Isso foi uma joia nas mãos dos traficantes de armas e de drogas. Construir pista de pouso no Brasil sem liberação prévia da ANAC. Então, libera compra em massa de arma de CAC, libera pista de pouso sem autorização da ANAC para facilitar o tráfico de armas e drogas, faz um discurso armamentista geral, um bocado de imbecil com arma na mão sai dar tiro nos outros. Aí o deputado... Então você reconhece que o governo Bolsonaro fez um mal terrível para o Brasil. Que bom, deputado. Eu fico muito feliz. Eu acho uma pena que você não tem a capacidade, quando o assunto é educação, de, por exemplo, debater as condições de salário dos professores. Né? O Romeu Zema, ele não paga o piso do magistério. Você não fala nada, nunca falou nada, nunca apresentou um projeto, nunca fez um discurso no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Minas Gerais teve redução dos últimos 2 anos no IDEB, nos primeiros anos. Você não falou nada, não tem nenhum discurso. Qual é o padrão pedagógico hoje de Minas Gerais? Como é que estão organizadas as escolas? O novo ensino médio é bom ou é ruim? O que é que você defende? O que é que você pensa sobre o novo ensino médio? Você não consegue falar. E não fala do fim da escala 6x1, nem com a desgraça. É impressionante. Não, porque vai gerar inflação. Por que vai gerar inflação? Não, porque vai aumentar o custo, vai ter um aumento muito pequeno do custo que vai ser compensado pelo aumento de demanda, porque vai gerar no mínimo 2 milhões de novos empregos. Sabe? É uma tendência mundial de redução da jornada de trabalho que o Brasil está por fora. O custo da força de trabalho não é o maior custo das médias empresas. Não vai impactar no taxa de lucro das grandes empresas que têm lucro até demais, expropriando inclusive riqueza do povo brasileiro. E ele gosta que roube o povo brasileiro. Ele vai dizer assim, tem que entregar todo o lítio do Vale do Jequitinhonha para o Elon Musk, para a BYD, porque se não entregar eles vão embora. E ele gosta, ele defende. Então, assim, é engraçado, né? É um patriotismo entreguista, né? Veja, ele não consegue defender uma proposta para a soberania nacional brasileira. Reparem, ele não consegue defender uma proposta para a riqueza brasileira ficarem no Brasil. Mas ele é patriota. É o patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, Jair Bolsonaro? Você tem 2,5, ô Caporeso. Quero aproveitar esse momento para mandar um grande abraço pro meu amigo e máxima referência na política, presidente Jair Messias Bolsonaro. Toda vez que alguém me chama de Bolsonaro, ou de bolsonarista, eu me sinto muito feliz, presidente, porque é uma honra poder caminhar com um homem corajoso como o senhor, que fez o governo mais honesto da história desse país, enquanto o do Lula só tinha mensalão, petrolão e outras coisas. Então, é realmente incrível o tamanho da sua determinação e da sua coragem, mesmo com tantas perseguições, para continuar defendendo o nosso país. O cidadão aqui falou a respeito de arma, mas isso é de um desconhecimento ceboso. Né? Existe um estudo de um grande estudioso chamado John Locke Jr., que escreveu um livro chamado More Guns, Less Crimes, que comprovou através da matemática, essa coisa que comunista não gosta, né? Ciências exatas não é com eles, que em todos os países onde houve a liberação da arma de fogo, todos os crimes violentos despencaram, sem exceção. E sabe qual foi o que mais despencou? O estupro. Porque Deus criou o homem e a mulher, mas foi Samuel Colt, o inventor do revólver, que os tornou iguais, porque a mulher consegue vencer o homem com um puxar de um dedo. Todos os crimes violentos do Brasil diminuíram com a liberação das armas de fogo, e que agora vai voltar a aumentar por causa da restrição do Lula. Esse cara aqui, ele não consegue perceber que não existe revolução violenta. Ele fala que é radical. Esse é o radical, que ele quer uma revolução comunista sem armas. O próprio PCO é muito mais radical que você, porque o PCO já entendeu que a liberação da arma de fogo é fundamental, porque não existe revolução comunista sem arma de fogo, entendeu? Mas esse comunista de botiquim aqui, que é o comunista dos livros bem lucrativos do Capital, esse cara aqui, ele não quer a arma de fogo, o que fere, inclusive, a questão da legítima defesa, que é um direito sagrado e natural, defendido desde a época da Idade Média por Santo Tomás de Aquino. Você tem que ter o direito de proteger a tua vida e de proteger a vida de quem você ama. Né? Eu defendo as armas de fogo. Esse cara aqui, se algum dia alguém chegar na escola que ele dá aula, ele vai com certeza
se esconder debaixo da saia de alguma professora lá, porque ele não vai ter como se defender, porque fica desarmado. É o comunista desarmado, é a revolução violenta sem arma. É patético. Patético isso aqui. 10 segundos. Tem Tá 90 bom, já? segundos, quer usar? Quero. 90 segundos. Gente, o bolsonarista aqui, ele falou que Bolsonaro era honesto e falou do mensalão. O Valdemar Costa Neto foi preso no mensalão. Ele é hoje presidente do partido de Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto estava como operador do mensalão e hoje é presidente do PL, o partido de Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. Cristiano, fale do mensalão não, que aí dá problema demais pra vocês. O Valdemar Costa Neto é presidente do PL. Tá pra ser preso agora por golpe de Estado, viu? Golpe de Estado. Todo mundo na cadeia. Sobrou 10 segundos pra mim, não sobrou? Você me apertou uns É 10 suficiente pra dar uma segundos. invertida nele. Se for nessa lógica, eu também tenho tempo. Não tenho 90 segundos, gastei tempo. Tem 1 minuto. Vamos deixar, passa pra próxima. Vamos, então. Vamos concluir. Tá, vamos então concluir. a próxima agora é a pergunta do Caporeza, é a última antes da conclusão final. Boa. 5 minutos. Você tinha 60 segundos, viu, Johnny? Você não tá quer usar, não, tá né? suave. Tá beleza, Vai, né? vamos pro próximo bloco, pô. Tá. Última pergunta, Caporeza. Tá certo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê a questão do relacionamento? Você acha que as pessoas, quando se casam, elas têm que ter um relacionamento aberto? Ou que a mulher tem que ser só do homem? Qual que é a sua visão? Tá dando em cima de mim, é? Porra, que pergunta estranha do caralho. Ó, posso responder? Tá, Pode, vamos lá. zero aí pra... Zero aí pra mim, por favor. 5 minutos aí de resposta. Veja, eu acho que a escala 6x1, ela tem que ser derrubada no Brasil. Como eu já disse, no Brasil foi estabelecida a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? 6 dias por semana trabalhada, em 1930. Faz mais de 90 anos que a gente tá com a mesma dinâmica. 8 horas diárias de trabalho, 6 dias trabalhados durante a semana. Na Constituição de 88, a gente tinha uma jornada de trabalho de 48 horas semanais, baixou para 44. Faz mais de 30 anos que não baixa a jornada de trabalho no Brasil. A redução da jornada de trabalho, ela vai forçar um aumento da produtividade sistêmica na economia, porque, inclusive, o grande empresário que não quer investir em tecnologia, em desenvolvimento, em modernização de processos, em digitalização de processos, ele vai ter sim, um grande empresário, um aumento significativo do custo de produção, porque ele tem vários trabalhadores e trabalhadoras na fábrica, ele vai ter que ser forçado a ter um investimento maior em produtividade e em tecnologia. Isso vai ser bom para a saúde da classe trabalhadora. Porque, assim, você vai no médico, por exemplo, você vai no clínico geral, mas você está com um problema nas costas, você está estressado, o que é que se diz? Ah, não, você precisa não ser sedentário, precisa fazer uma caminhada, precisa pedalar de bicicleta, precisa fazer uma academia. Mas como é que você vai fazer isso? Se você sai para trabalhar, você leva em média 2 a 3 horas para chegar no trabalho, 2 a 3 horas para voltar, trabalhando 8 horas por dia, 6 dias por semana. Então não resta tempo para você cuidar da sua saúde, não resta tempo para estudar, não resta tempo para ir no médico, não resta tempo para cuidar da família. Então, por exemplo, a minha mãe, né, passou a vida toda trabalhando, minha mãe não conseguia fazer, por exemplo, a lição de casa comigo. Quem fazia esse papel era minha irmã mais velha, porque minha mãe saía de casa, acordava de 4h30 da manhã, saía de casa de 5h30 da manhã para trabalhar e só voltava era 7, 8 da noite e já tinha que ver, fazer a comida e tal para o trabalho no outro dia. Então, essa escala 6x1 é uma escala desumanizante, é uma escala que adoece. Veja, você foi em qualquer postagem na internet falando sobre isso, você vai ver vários relatos de pessoas falando de adoecimento mental, falando de adoecimento físico, falando de falta de tempo para a família, de falta de tempo para se cuidar. Veja, quem defende de verdade a família brasileira é contra a escala 6x1, percebe? Porque isso é impossível de você ter uma vida familiar, é impossível de você cuidar da sua saúde, é impossível, inclusive... Ah, não, tem que empreender! Não, tem que empreender, mas para empreender você precisa de tempo, né? Para estudar, para se preparar. Imagina, tu tem uma ideia que tem um sonho de abrir uma academia um dia. Para tu estudar, para tu entender como é que vai fazer o negócio dar certo e tal, precisa de tempo livre. E não dá para fazer isso com essa escala 6x1. Então, por isso, inclusive, já respondendo a pergunta, ele vai dizer que eu não respondi, mas respondendo. Sobre relacionamento, deputado. Na escala 6x1 não dá nem tempo de namorar. É um absurdo, né? Tem que acabar. Deputado, vamos voltar aqui. Sobre Minas Gerais, escala 6x1. Qual é a sua opinião mesmo? Minha resposta, por favor. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos. Boa! Dá pra perceber que ele é um debatedor experiente. Eu faço uma pergunta e ele simplesmente não responde ela. Por quê? Porque ele sabe que é uma armadilha. Pessoal, para vocês que estão assistindo, talvez tenham perdido aqui a linha de raciocínio, esse bloco aqui é para perguntas diversas, não é da 6x1. Ele respondeu a 6x1 para falar o quê? Induzir você ao engano. Eu estou me mantendo no debate e ele,
o deputado Caporeso tentou mudar o foco. Eu não estou mudando. Agora é pergunta diversa. A gente vai voltar a 6 por 1 daqui a pouquinho, beleza? Eu vou responder para ele essa questão. Todo comunista ele deve defender o relacionamento aberto. Ele é casado, não sei nada do que ele faz da vida dele, não me interessa. Mas ele tem que ter coerência. E está escrito aqui. Primeiro, aqui, ó, o casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum. E assim, no máximo, a razão pela qual os comunistas poderiam ser condenados é que eles desejam introduzir, em substituição a algo hipocritamente oculto, uma comunidade de mulheres aberta e legal. Então, assim, é a esculhambação do casamento. Ele, na fala dele, ainda teve a infelicidade de novamente falar que defende a família. Defende a família escambau. Vocês odeiam a família. E eu vou repetir aqui mais uma vez. Mas este estágio de coisas encontra o seu complemento na ausência prática da família entre os proletários e na prostituição pública. Comunista defende prostituição pública. Comunista defende relacionamento aberto. Se o cara é casado e não defende isso, não é comunista, tá bom? Ou então ele é o quê? É a nova espécie, é o comunista self-service, é o comunista defensor da família, é o comunista defensor do relacionamento fechado, é claro. É casado, é relacionamento fechado. Se fosse solteiro, talvez ia pensar outra coisa. Porque é sempre a mesma hipocrisia. Eu quero dividir o que é do outro. Porque o comunismo é a política da inveja. Essas pessoas são invejosas. Elas querem pegar o que pertence ao outro. E o delas, aí já é diferente. Nessa hora, ele é casado, ele é bem conservador com a mamãe dele, é bem conservador com o lucro dos livros dele, aí é 100% liberal. Vamos ficar aqui com a economia de mercado. Para os meus lucros de livro, é no bolso aqui, não é público não. Tem 2, Jones. Pode falar. Pode ir? Vamos lá. O bicho tá vendo muito 50 tons de cinza. Ó, inclusive, mandar um beijo pra minha esposa, que com certeza tá assistindo. Um beijo, amor. Voltando, veja, o deputado ele não consegue responder a pergunta. A família brasileira, ela realmente tem muitos problemas. Por exemplo, um dos grandes problemas é a falta de vaga de creches no Brasil. Então você tem uma configuração que funciona assim. Ó, a pessoa trabalha na escala 6 por 1. Um exemplo clássico da minha irmã. Minha irmã tem 2 filhos, trabalha na escala 6 por 1, telemarketing, né? Então, a creche não cobre toda a escala de trabalho dela. Então, tem que pagar o que a gente chama de hotelzinho, né? Que fica um tempo a mais. É R$40 por dia, o hotelzinho, porque não tem a creche para os 3 turnos. Então, já é uma dificuldade para a classe trabalhadora. Aí você tem outro problema. Quando quer ir no médico, você não tem liberação da empresa para, por exemplo, levar os filhos no médico, porque pela lógica da empresa, você só pode, por exemplo, ir no médico e talvez não ser descontado se você estiver doente. Mas se o menino, por exemplo, precisar ir no fonoaudiólogo, como é que faz para levar? Então é toda uma logística muito complicada. Minha mãe, normalmente, tem que ajudar minha irmã, e algumas vezes eu que também ajudo para conseguir levar o menino no médico, porque ela não tem tempo. Ela também não tem tempo, por exemplo, de fazer a lição de casa com os meninos. Sabe que é uma parte fundamental do crescimento da criança. Então, um dos meus sobrinhos, Cris, já tem 5 anos de idade. Já tem lição de casa, já tem um deverzinho de casa. E minha irmã não tem tempo de fazer isso. Porque a mulher, além de trabalhar fora, tem a jornada de trabalho em casa, né? Então, veja, o fim da escala 6 por 1 é fundamental para recuperar esses espaços de socialização que estão sendo perdidos cada vez mais. Por quê? A cidade é o caos urbano. O transporte é cada vez pior, inclusive o Romeu Zema privatizou o metrô aqui de Belo Horizonte, né, dizendo que ia melhorar o serviço, continua a porcaria. A passagem de ônibus em Belo Horizonte é R$5,25, deputado, acorda pra vida. Tá lendo sobre comunismo, faz alguma coisa pra baixar o preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte, que tá muito caro. Não, tranquilo, eu que me perdi no tempo, me empolguei. Tranquilo, beleza? Fechou. Ainda tem aí? Tem. Por isso tem 5 pra derreter. Complicado. Palavras finais. O sujeito não sabe que eu sou um dos maiores críticos no estado do governador Zema. E ele pensa que criticando o Zema tá me criticando. Quem me acompanha sabe a quantidade de vezes que eu já cobri o governador Romeu Zema pelas mais diversas coisas, principalmente pela questão das rodovias, que eu me preocupo muito com essa questão de infraestrutura, que é algo fundamental. Eu não tenho tempo para fazer uma pergunta de volta? Ele não vai poder responder. Acabou o tempo dele, né? Entendi. Aí o próximo bloco é o quê? Considerações finais. É o fim. Consideração final? Pra acabar, pô. O tempo voa. Estava tão divertido, gente. Vou soltar seu tempo que tá correndo. Tá bom, tô cheio já, jantei demais. Bom, considerações finais. Então, zerou então? Não passa pro outro. Fechou. Finais aí agora? Pessoal, mais uma vez,
eu sou defensor de verdade dos trabalhadores, todos eles, tá? Empregados e empreendedores que assumem o risco de produção e levam esse país nas costas. Sou defensor da família, de verdade. Não sou self-service, tá? Eu fiz questão de desmascarar essa farsa que está aqui do meu lado, que em momento nenhum conseguiu defender o comunismo que ele diz ser representante. É patética a maneira como ele simplesmente não comentou nada das citações que eu fiz do Manifesto Comunista. É importante que a gente possa ler e entender o significado das ideias que nos influenciam. O Manifesto Comunista e as ideias comunistas geraram um morticínio sem precedentes na história da humanidade, e aonde elas são aplicadas geram miséria. E com certeza o Estado não é a solução para o problema, ele é o próprio problema. A intervenção do Estado é o que gera miséria e gera inflação. Seria muito bom, seria maravilhoso se eu pudesse ajudar a população acabando com a escala 6x1 apenas com assinatura. Mas não é com esse tipo de imposição que a gente vai conseguir melhorar a vida do trabalhador, mas sim com a liberdade, para que ele possa ter realmente a satisfação de exercer o seu lucro, de vender o seu trabalho, de ter dignidade. E, infelizmente, não é apoiando ideias utópicas que isso vai acontecer. O comunismo só funciona em 2 lugares. No céu, onde ninguém precisa dele, e no inferno, onde ele já é aplicado. Mas aí, só lembrando, na conclusão não tem banco de tempo, né? Não, mas tem os 5 minutos. É os 5 minutos pra conclusão, né? Então, eu sei. Entendeu? Não, mas que zerou. Mas, Zerou. Perfeito. Acabou? Tá tranquilo? São 5 minutos, não tem... Aí eu não vou poder falar mais? Não. É o final. É o final. Use mais Não, tempo. eu vou. Infelizmente, pode soltar aí. Infelizmente, esse cara aqui sempre critica o agronegócio. Sempre critica, inclusive, o Plano Safra. Ele não, eu faço questão de falar isso, apesar de não ter sido abordado, eu fiquei esperando ele falar isso daqui e ele acabou não falando. Ele fala, nossa, que o Lula mandou 400 milhões para o Plano Safra. Ele não consegue dizer qual que é o retorno disso. Bilhões. É quanto em bilhões? Fala para mim quanto é que é em bilhões de retorno? É mais de 1 trilhão de retorno, só. É mais de 1 trilhão de retorno. Mais de 24% do imposto vem dali. Agora, quer saber de uma coisa? O salário dele não dá em plantação, não dá em horta. Ele pensa que cai do céu o salário. Não cai do céu, não. Vem do agronegócio, dos impostos que o agronegócio paga para esse governo, que depois se transforma em quê? Salário para o professor. Ele quer acabar com o Plano Safra? Acaba. Acaba com o agronegócio, você vai ver em quanto tempo você vai começar a passar fome. Você não respeita a maior força motor desse país, que é o agronegócio, porque na verdade vocês só sabem criticar. Porque tudo que vocês queriam é ter a riqueza dessas pessoas que são bem-sucedidas. Porque eu sou um cara quebrado. Eu vivo do meu salário. Agora, essas pessoas são sim milionários, bilionários. Eu quero que tenha cada vez mais acúmulo de capital no Brasil para que as pessoas tenham acesso à riqueza e possam melhorar a sua vida. Porque apenas o livre mercado é que é capaz de melhorar a vida das pessoas. Isso aqui não sou eu que estou falando, é a própria história. É uma história que infelizmente o professor de história aqui desconhece por completo, porque não passa de um militante travestido de professor. É isso que esse cara é, tá bom? Contem sempre comigo para a defesa de Deus, Pátria, Família e Liberdade. A direita vive em Minas Gerais. Jones Manuel, 5 minutos finais no Três Irmãos. Gente, primeiro foi um prazer. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse debate, que está com a gente até agora. Agradecer Rodrigo, Roberto. Valeu. Eu acabei de esquecer teu nome, desculpa. Pre. Oi? Pedro. Agradecer Pedro. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que a gente conseguiu ter um espaço muito produtivo. E aí reforço para quem está assistindo esse debate que veja o episódio de ontem, porque o deputado bolsonarista ficou impressionado com a quantidade de dados que eu sei de cabeça e de informações e tal. Ontem a gente fez uma conversa de mais de 3 horas e que boa parte desses dados eu citei também ontem de cabeça e não estava olhando nada. Eu estava com o celular sim para evitar que o deputado mentisse dizendo que apresentou projeto ou que fez discurso. Então eu pedi para as pessoas acompanharem tudo que ele estava falando para não deixar ele mentir aqui. Foi por isso que ele tentou mentir e não conseguiu. Quero deixar muito claro para vocês que, veja, isso é o bolsonarismo. Vocês perceberam que o deputado ele foi incapaz de debater propostas concretas para a classe trabalhadora e para a classe média. Ele foi incapaz de debater com você como gerar emprego, como baixar a taxa de juros, como reduzir os impostos para o micro e pequeno empresário. Ele foi incapaz de fazer um debate sobre desenvolvimento econômico de Minas Gerais, sobre como fazer com que as riquezas de Minas Gerais fiquem em Minas Gerais
e sejam utilizadas para o povo trabalhador de Minas Gerais. Ele foi incapaz de apresentar uma proposta para defender a soberania nacional brasileira, para defender que o Brasil não seja expropriado, roubado e explorado por monopólios estrangeiros como é hoje. Ele foi incapaz de apresentar qualquer proposta para enfrentar o rentismo que hoje está sugando, endividando mais de 72 milhões de brasileiros e brasileiras. Veja, ele foi incapaz de falar do fim da escala 6x1, ele foi incapaz de falar sobre Minas Gerais. Ele agora tá dando uma lacradinha, ele tá tirando foto para mostrar a incapacidade dele de debater a realidade da classe trabalhadora. Esse é o bolsonarismo. E aí, veja, é claro, gente, que eu me neguei a fazer um debate teórico sobre o manifesto do Partido Comunista e sobre o marxismo, porque não é essa a ideia. A gente tá aqui no Triângulo Mineiro, aproveitando uma visita a Minas Gerais. É claro que eu quero debater Minas Gerais. Claro que eu quero debater o fim da escala 6x1 na perspectiva do povo mineiro, do povo trabalhador de Minas, porque a gente conhece o Brasil, a gente conhece a realidade do povo brasileiro, de norte a sul do Brasil. Se você tiver interesse num debate mais teórico sobre teoria marxista, você pode acompanhar no meu canal, tem o meu nome, Jones Manuel, lá no YouTube. Você pode acompanhar meus livros, tem um livro ali, o Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, lançado pela editora Baioneta e Ruptura, em que eu faço um debate sobre as histórias das experiências socialistas. Eu também dirijo uma coleção, junto com meu amigo Gabriel Landi, que é a coleção Quebrando as Correntes, que já lançou 3 livros, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, e Pátria Socialista ou Morte e Marxismo latino-americano e caribenho. Todos publicados pela Autonomia Literária. Tá lá no site deles, em que eu faço um debate sobre a história das experiências revolucionárias no século XX. Eu também lancei, na última quarta-feira agora, um livro novo, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Alberto Guerreiro Ramos. Além de ser um militante, além de ser alguém que está nas ruas, que está organizando as lutas, a gente participou da organização da luta pelo fim da escala 6x1 lá em Recife. Eu sou também alguém que estuda, que escreve, que pesquisa, que procura conhecer o Brasil e o mundo na perspectiva da classe trabalhadora. Eu chamo vocês também que gostaram do meu desempenho no debate a conhecer a organização que eu faço parte, o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Acompanhe o PCBR nas redes sociais para conhecer o nosso debate sobre a Revolução Brasileira e a reconstrução do movimento comunista, e acompanhe também o nosso jornal O Futuro, que é o jornal da classe trabalhadora, o jornal tocado pelo PCBR. Então, quero agradecer muito a você a paciência, quero pedir desculpas, né, a todo mundo que acompanhou a ausência de conteúdo, de substância, de argumentos e de propostas do deputado bolsonarista. Eu só quero dizer que o bolsonarismo é isso, né, uma casca vazia que vive de pânico moral, que vive de falsa pauta, que vive de kit gay, que vive de não sei o quê, e é incapaz de debater os problemas fundamentais da classe trabalhadora, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Pernambuco, seja no Maranhão. Esse é o bolsonarismo, ele é vazio. Ele é vazio, ele é só uma caixa reacionária que inclusive se propõe tanto a falar dos Estados Unidos e nem a realidade dos Estados Unidos ele conhece. Foi um novo episódio da Renata Barreto. Chegou um momento que eu jurava que o deputado bolsonarista ia citar algum musical, percebe? Mas aí acontece, é da vida. Acho que no final o saldo foi bom para vocês verem quem tem proposta, ideia e projeto para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um debate aqui no podcast Três Irmãos. Quero agradecer o deputado Cristiano Caporeso, já veio aqui várias vezes aqui na nossa casa, e agradecer também o Jones Manuel, né? Também eu queria compartilhar algo aqui, que o Jones fez algo inovador aqui na nossa casa, que dificilmente a gente consegue alguém que defende a esquerda para vir aqui conversar no nosso podcast. Isso é verdade. É verdade. Quase assim, 700 episódios. Né, a gente sempre convidou algumas pessoas e o Jones veio, aceitou fazer, aceitou debater, e isso aí eu tenho certeza que muda a história do nosso podcast. Sim, o Caporeso também, que a gente chamou, já é um parceiro que vem aqui quando a gente chama, mas também com muita coragem, sempre que chama ele vem, não tem medo de combater, de debater, enfim. Eu acho que é isso que o brasileiro espera. É isso que precisa, gente que mostra a cara de verdade. Essa troca de ideias, né? E agradecer também agora no finalzinho. O Denizão deu 50 assinaturas pro canal. Aí, Denizão, tamo junto. Membros, valeu. É isso. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu, comentem galera. aí no final aí quem que vocês acham que foi melhor aí no debate. E até a próxima. Valeu.